Sombroso, a gente tem visto aí na televisão o triste episódio aí do conflito Israel versus Hamas, né? E todos nós sabemos que, além da guerra física, isso é uma guerra híbrida também. A questão da informação, ela é muito importante e isso tem a ver muito com a guerra também. Você vê informações, às vezes, que não são verdadeiras e você vê a massa distribuindo isso como se fosse verdade. Talvez até uma estratégia até dos próprios países para poder atacar. Como você tem enxergado todo esse cenário aí desse conflito Hamas e Israel? Quando você ficou sabendo ali desse conflito, qual é a sua visão com relação a isso? Você já começa bem colocando o nome nas coisas, né? O conflito, né, a guerra lá, ela é entre Israel, um Estado democrático de direito, contra um grupo terrorista. Não é Israel contra a Palestina. Sim. Então, já começa por aí, né? Se já não bastasse, né, as complicações de um evento daquela natureza, ainda entra em cena o que a gente chama de dimensão informacional. A dimensão informacional. A guerra ela tem a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. O que prejudica, todas essas dimensões são analisadas em qualquer conflito, sendo que a dimensão informacional ela tem a capacidade tanto de startar, né, uma reação de quem foi agredido, como pode neutralizar a resposta desse Estado, por exemplo, que foi agredido, no caso, o Estado de Israel. Então, é a propaganda contra, né? Então, a primeira coisa que temos que entender, né? A gente tem, enquanto cidadãos do mundo livre, a gente tem que colaborar para que aquilo não aconteça mais e, principalmente, que aquilo não se espalhe. Então, nós temos, todo cidadão, ele tem que fazer a sua parte. Se ele se informar a respeito do que está acontecendo lá e não comprar narrativas erradas, ele já está fazendo uma grande parte, né? Então, porque o brasileiro ele acha que é uma torcida de futebol, né? Que você tem que torcer para um lado e para o outro. E, na realidade, você tem que entender todo um contexto daquilo ali, né? Não é torcida. Então, obviamente, antes de começar a falar desse evento, prestar aqui minha solidariedade incondicional às forças de defesa de Israel, tá? A população, o povo de Israel, sobretudo as famílias, né, enlutadas com a perda dos seus entes queridos, né? Bom, é aquilo que eu falava. Primeiramente, você tem que dar nome às coisas. Então, definir as coisas é importante, né? Então, há uma definição doutrinária consensual, né? É um consenso a respeito do que é terrorismo, o que é terrorista, né? Basicamente, como é que se diz? As definições, elas convergem. Não? Então, vou citar aqui, por exemplo, a síntese da definição do Departamento de Defesa norte-americano e o Departamento de Estado norte-americano, né? Que entendem bastante de terrorismo, já sofreram com isso, logo eles, como o pessoal fala, né, tem lugar de fala para falar sobre isso. Então, terrorismo é o uso da violência ilícita, reforçando, a violência ela sempre haverá. O problema da violência é quando ela é ilícita. Enquanto ela é... Como é que eu tiro um grupo terrorista do terreno? Basicamente com violência, só que a violência autorizada, a violência lícita. Então, o uso da violência ilícita contra alvos não combatentes, ou seja, contra a população, com o intuito de incutir medo, com intenções de coagir ou intimidar tanto o governo como a sociedade, com vista a adquirir recursos, né, tanto da área
na área política, e aí quando eu falo política, grana também, religiosa e ideológica. Então, basicamente, a violência ilícita praticada contra a população, exatamente o que aconteceu com Israel, é considerada terrorismo. Ah, sargento, mas o Conselho de Segurança da ONU não considerou o Hamas um grupo terrorista. Olha, a materialidade aconteceu. Os atos terroristas não aconteceram com aquela dinâmica toda. Ali teve um crime de guerra ali, ele usar a população civil para Exatamente. atacar Israel. Assim, tudo começou ali e eles estão tentando atribuir agora um crime de guerra a Israel por um possível ataque lá ao hospital, sendo que o crime de guerra já aconteceu no início, né? Ao usar a população civil ali já define eles como terroristas. Exatamente. Essa narrativa aí da imprensa, né, que se antecipou em imputar aquele ataque às tropas israelenses, está nessa parte aí do campo informacional, da contra-propaganda. Depois descobriu-se que tinha sido míssil, né, foguete lá da Jihad Islâmica, né? Por isso que eu falo, é uma guerra híbrida, né? O Isso. conflito de informação.